Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai. Eu tenho uma palavra para o nosso elevo espiritual. E eu tenho certeza que se você abrir teu coração, Deus há de falar com você. Deus há de te abençoar. Amém? Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus. Nós sabemos que no mundo que nós vivemos, a palavra do homem, ela não tem poder nenhum. Hoje as pessoas têm falado as coisas em pé, e com o passar do tempo, nem sentadas elas garantem o que elas fazem. Na época do meu pai, um homem tinha palavra. Eu me lembro que meu pai não somente tinha palavra, como tinha nome. Um bom nome fazia diferença. E hoje eu quero falar sobre o poder que tem uma palavra. A palavra de Deus. Diga amém, irmãos. Você tem que entender, irmãos, que ao entender o poder que essa palavra tem, você passa a vencer. A palavra de Deus, ela é viva. Quando você ler a Bíblia, é como se o próprio Deus estivesse falando. Ele mesmo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas jamais passarão. Essa palavra tem muito mais de 2000 anos. É a palavra mais usada ultimamente, a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los para, junto comigo, abrir vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus fica lá no finalzinho da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí você vai achar, vai embora, Tito, Filemão, Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Repete o livro aí, pastor. Oi? Hebreus 4:12. Aí eu falei 2? Jesus, irmãos. Vocês me perdoam? Ó, esses dias eu fui anotar um número, de um telefone, era 48, vamos botar 48442, né? 2224. Eu botei 2242. Eu falei uma coisa e escrevi outra, vocês acreditam? Eu falei, lê aí, amor, lê aí. 2242. Não, 2224. Não, tá. Só que eu cismei que a minha mente tinha escrito aquilo. Aí quando eu olhei para o papel, eu falei, nossa. E exatamente agora aconteceu. Ainda bem que eu estou gravando aqui, ó, para colocar lá no Facebook para os irmãos assistirem. Vai dar para a gente rir um pouquinho depois. Hebreus 4:12. Amém, irmãos? Vamos ler de novo? Que bom. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma
e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de quem? Do coração. Diga amém, irmãos. A palavra de Deus é viva. Diga-se a Deus. Irmãos, por que a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é viva? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Diga amém. Essa palavra, ela só vai ter poder se você buscar a revelação dela. Quer ver uma coisa? Não adianta eu ler se eu não entender. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: olha, qualquer que disser a este monte, o que vocês entenderam? Que eu tenho que falar com o monte, não é isso? Ele podia dizer, qualquer que falar com este monte, aí diz, qualquer que disser este monte, erga-te, quer dizer, monte, se levanta, e lança-te no mar, e não duvidar do que falou, tudo o que disser será feito. Aí o pessoal fala que a fé remove montanha, não é isso? Inventaram esse jargão, mas a fé nunca removeu montanhas, nem um montinho de terra. A única coisa que tem poder para remover uma montanha é a palavra. Mas só vai remover se você falar. Quando Jesus falou, qualquer que falar com esse problema, eu transferi a palavra, amém, irmãos? Em vez de ser montanha, eu vou falar problema, amém? Qualquer de um de vocês que falar com essa dor no joelho, olha aqui, dor no joelho, dor da coluna, dor de cabeça, dor no estômago, estou traduzindo para vocês. Qualquer que disser a este monte, o monte é o problema, amém? Ou dívida, ou enfermidade, ou problema, ou divisão, ou separação, ou qual seja o problema, qualquer que disser a este problema, erga-te, ou seja, saia. Ele falou, erga-te e lança-te no mar. É impossível, irmão. Na ótica humana, você vê um monte sair e lançar no mar. Mas ele disse na palavra dele, mas qualquer que disser crendo e não duvidar do que falou, tudo que disser será feito. Então, irmãos, a minha vida toda, nesses 18 anos de ministério, eu sempre criei no que eu falei, usando o nome de Jesus. Quando uma pessoa vem até mim para mim fazer uma oração, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: você crê que Jesus pode te curar? Aí a pessoa fala, eu creio. Então já está curada na hora. Porque não é a oração que eu vou fazer que vai curar ela, que vai libertar ela. O que vai fazer ela ser bem sucedida é a confiança dela naquilo que ela veio buscar. Diga amém. Então, hoje eu quero falar do poder da palavra de Deus. Aqui nós entendemos que a palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque ela é o próprio Deus. Quando eu leio essa palavra, amém, irmãos? A palavra é quem que eu disse? Deus. Ela é viva, então ela é o próprio Deus, não é isso? Quando eu leio essa palavra entra pelo meu ouvido dentro de mim. Entra ou não entra, irmãos? Quando eu leio essa palavra, quem que está entrando, sem traduzindo a palavra? Está entrando Deus, diga amém. Então, quando eu leio essa palavra, o próprio Deus entra dentro da pessoa e faz a pessoa ficar o quê? Viva. Não é viva no mundo natural, viva no mundo espiritual. A Bíblia diz que aquele que se une a Deus se torna o quê? Um só espírito. Nota 10 para você. Aquele que se une a Deus se torna um só espírito. Tanto é que duas pessoas, quando vão se casar, antes de se casar, elas estão assim, ó, o homem e a mulher, diga amém. Mas quando elas vão para o altar e confessam diante de Deus, aqui no ápice é Deus unindo. Todos nós temos problemas, passamos por adversidades. Se falar que não tem uma discussão, uma briguinha, é mentira. Tem. É até necessário às vezes. Entenda que o marido fala, vou largar de você, vou embora. Por que ele não vai? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Se foi Deus que uniu, irmãos, o homem não tem capacidade de separar nem a mulher.
Porque Deus não foi feito, não fez ninguém para se separar. Deus, quando une pessoas, une com propósito. Diga amém. Deus não fez um homem para a mulher, mas fez a mulher para um homem. O homem, quando foi feito, ele se sentiu sozinho, porque ele começou a dar nome para os animais: macaco, boi, vaca, cavalo, égua. E aí ele viu que os dois animais que ele dava o nome se correspondiam. Então, para Deus não permitir que o Adão sentisse algum desejo por um animal, que ele não fez um homem para realizar nada com o animal, ele esperou o Adão dormir, colocou um sono profundo, e na costela do Adão, aonde fica a costela, gente? É do lado ou é atrás? Mas as pessoas falam atrás de um grande homem tem uma grande, mas é mentira, é do lado. Tira a costela do Adão e faz a Eva. Quando ele acorda, ele se alegra, ele diz: osso do meu osso, carne da minha carne. E aí ele vai dar um nome para ela, fala assim: você vai se chamar Eva. Quem deu o nome para a mulher foi Adão. Eva, que quer dizer vida, diga amém. Então o Adão, sem a vida, ele não ia viver. Tem até um ditado: antes só do que mal acompanhado. Mas é bom ser dois, porque se um cair o outro. Esse versículo é muito bom, porque enquanto você é solteiro, você é jovem, tranquilo. Mas com o passar do tempo, você precisa ter uma companhia. Você precisa ter alguém para caminhar com você. Então, como nós sabemos que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, talvez a gente nem vai conseguir envelhecer, né, amor? A não ser que eu já tenha um pouquinho velhinho, né, Paulinho? Eu estou um pouquinho velhinho, né, Léo? Então não tem problema, mas eu acredito que nenhum de nós vamos envelhecer, porque não está tão longe a vinda de Cristo, não. Quem viver até entre 2030 e 2050, pode ocorrer o fato do arrebatamento. Está muito próximo. Isso tudo que está acontecendo hoje é necessário acontecer. Então, a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que quando a pessoa ouve essa palavra, é como se o próprio Deus entrasse pelos ouvidos dela, dentro dela, diga amém. Então, por isso que quando ele fez tudo, ele disse: haja luz, e houve luz. Quando ele entra dentro de você, é a própria luz entrando dentro de você. E tudo que mata você, que vai você ficar em trevas, passa o quê? Está na luz, de graças a Deus. Só que, no princípio, Deus fez isso. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo foi feito por ele, e através dele, usando a palavra. Ele pediu? Não, ele só falou: haja luz, haja separação, haja isso, haja aquilo. Só que na hora de dar nome para os animais, quem deu foi quem? Moisés. Não, Adão. Que bom que vocês falaram Adão. Foi o Adão que deu o nome. E ele deu o nome para a sua primeira mulher. Como é que ele deu o nome para ela? Qual foi o nome que ele deu? Eva. Quer dizer? Vida. Diga amém. E é bonito, né? Quando o homem olha para a esposa e fala: oi, minha Eva. Oi, minha vida. É legal isso. Minha vida. Sem você eu estou morto. E só sabe o valor que tem um esposo, uma esposa, quando a pessoa perde. Porque a vida é assim, né? Entenda que tudo foi feito pela palavra dele. Então, quando você vive a palavra de Deus, e você passa a dar crédito a essa palavra de Deus, essa palavra entra dentro de você e passa a te dar o que? Diga, vida. Por isso, irmãos, que a palavra passa a viver dentro da gente. Ô bispo, se eu perder a Bíblia, a palavra dentro de você. A palavra está dentro do teu coração. A palavra passa a viver, ele passa a viver dentro de você através da palavra. Por isso que essa palavra aqui, gente, é uma palavra que sustenta. É uma palavra que te põe de pé. Nas horas mais difíceis da sua vida, irmãos, a Bíblia mesmo diz: diga ao fraco que ele é. No momento mais difícil, irmão, você se apega a Deus. E aí você fica forte, porque se você não se apega a Deus, você perde. Pode ver, irmãos, que nos momentos mais difíceis, foi o momento que você mais recorreu a Ele, mais Ele falou contigo, diga amém.
nas horas mais difíceis, Ele está aí, Ele te diz: olha, eu sou a tua luz, olha, eu sou teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua salvação. De repente você está até passando por um momento difícil, mas lá no Salmo 46, quer ver, ó? Marca, não, vamos ficar aqui, vamos voltar aqui, mas eu vou pedir para a missionária colocar aqui no, põe só ela só, vocês marcam para vocês aí, põe o Salmo 46, versículo 1, por favor, meu irmão. Salmo 46, versículo 1, o que diz no Salmo 46, versículo 1? Deus, Ele é o que? Deus, Ele é o nosso refúgio. Refúgio é o lugar que você vai para se descansar. No momento mais difícil é Deus. A gente procura Ele. Deus é refúgio, fortaleza. Ele é o socorro bem presente em qual hora? Na hora difícil. Diga amém, irmão. Quando todos te abandonam, Ele está contigo. Quando todos te trocam, Ele está contigo. Deus, Ele é, querido, porque a palavra diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus ainda continua sendo, irmãos. Volte, por favor, lá em Hebreus. Hebreus 4:12 diz que essa palavra de Deus, ela, além de viva, ela é eficaz. Diga amém. O que é uma coisa eficaz? Que funciona. Tem pessoas, irmãos, que indicam remédio para os outros, não é? Ó, toma esse remédio aqui, é batata. Ó, funciona, né? Quem já fez isso? Thaís, por exemplo, tem as receitas dela. Eu acho que Thaís é uma médica, né, irmãos? Que ela vive dando receita para os outros, vive medicando os outros, né? Anda com a bolsinha dela, ajuda, ela gosta. Compra remédio, tudo quando é tipo. Tudo de cabeça, toma, né, Osaldinha? Toma, né? Deu certo para ela, acho que vai dar certo para os outros. Isso é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Mas diz mais além de eficaz. Ela é mais penetrante. Gente, imagina uma coisa entrando, ó, penetrando. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vocês sabem o que é uma espada de 2 gumes? Quem tem faca em casa? Imagina a faca com corte dos 2 lados. Representa a palavra de Deus. Ela corta para os 2 lados. A faca corta só de um lado, mas a palavra de Deus não, ela corta 2 lados. Ela vai cortar de 2 lados, eu vou explicar os 2 lados para vocês. Para que serve uma espada? Vamos lá, vamos falar de espada não. Para que serve uma faca, gente? Para cortar alguma coisa. Mas na verdade você sabe que quando você quer cortar, você quer separar. Você tem uma laranja, você vai cortar a laranja, você quer o quê? Separar ela, não é isso? Quero separar uma banda da outra. A palavra de Deus, irmãos, ela é mais eficaz que uma espada de 2 gumes. Ela é mais eficaz por quê? Porque a espada de 2 gumes corta tanto para a esquerda como para a direita, mas a palavra de Deus, irmãos, ela consegue separar a alma do espírito. Agora eu vou ficar mais forte. Bispo, o que é a alma? Lembra que eu expliquei? Nós temos corpo, é isso aqui, não é isso, irmãos? Temos alma, que é o nosso coração, as nossas emoções, onde fica o sentimento, e nós temos o espírito, diga amém. Vocês lembram quando Deus fez o primeiro homem? O primeiro homem foi feito de quê mesmo, irmãos? Da palavra? Deus disse, haja homem? Não, o homem foi o único ser que Deus usou as suas mãos. E o homem foi feito do humus, da terra, do pó. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: e disse Deus, vê, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vê, e que o homem domine sobre todos os animais da terra. Então, eu imagino, conjecturando aqui agora, estava Deus, Jesus e à sua esquerda o Espírito Santo. Ele falou, façamos, terceira pessoa, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança? Sim. Aí eles pegaram aquele pó, começaram a fazer aquele ser, 2 perninhas, 1 dedinho, 2 dedinhos, 5 dedinhos em cada mão, 5 em cada pé, narizinho, olhinho. Mas ele não está parecido com a semelhança de Deus. Quando Deus olhou para o chão, estava aquele boneco sem vida.
Então Deus se aproximou do boneco, colocou a mão por debaixo da nuca, chegou na narina e fez assim, ó. Era um ser morto, passou a ser um ser vivente. Ele soprou o espírito dele dentro dele. Por isso, irmãos, nós somos a imagem de Deus no espírito. Ninguém nasce endemoniado. Ninguém nasce bandido, ladrão, doente, enfermo, não. Repare que Deus, Ele não criou o diabo. Deus não criou os demônios. Deus, Ele criou os anjos, diga amém. Mas por se rebelarem, se tornaram o quê? Demônios, diga amém. Deus criou o Lúcifer, quer dizer o quê? Anjo de luz. Mas por ser rebelde, se tornou o quê? Diabo, Satanás. Diabo quer dizer mentiroso, Satanás quer dizer o quê? Acusador. Então repare, irmãos, que Deus fez os homens, o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e deu uma missão para frutificar. Entenda que nós fomos feitos pela mão de Deus, de graças a Deus. Então, meus amigos, aqui na palavra do Senhor diz que quando Ele disse haja luz, lá em Gênesis, houve luz. A palavra passou a viver dentro de mim. E essa palavra, diz a Bíblia, que ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Por quê? Porque essa palavra corta. Corta ou não corta? Corta. O pessoal fala em avivamento aí. Poxa, hoje foi um avivamento. Todo mundo pulou, os irmãos caíram do poder, outros saltaram. Não, irmão, avivamento é quando você vem para a igreja e alguém prega alguma coisa e essa palavra fica cortando dentro de você. Alguém fala de algo que só você sabe e você fala, meu Deus. Avivamento é quando a palavra ela fala dentro de você. Isso é avivamento. Entenda que essa palavra corta, ela corta amizades. Quando você recebe essa palavra mostra para você que não é qualquer um que você pode andar mais. Você vai ver que alguns tipos de pessoas que não estão na luz, você já não vai poder andar com ela, porque a possibilidade de ela levar você para as trevas é muito maior do que você trazer ela para a luz. Você só está na luz porque você é o quê? Recebeu essa palavra. Essa palavra, ela corta amizade. Talvez você diga assim, pô, bicho, peraí, eu sou amigo de um cara, só que é um cara besteirento, e aí? Você aceitou Jesus, já não vai poder andar com esse cara. Você vai ver que as atitudes dele não condizem com a sua. Então você vai começar a se afastar. E você pode ver, irmãos, a partir do momento que eu passo a conhecer a palavra de Deus, eu passo a viver a palavra de Deus, eu me afasto das coisas erradas. Eu começo a entender que aquilo não tem nada a ver comigo. Eu começo a querer andar, falar, me portar, me parecer com quem? Com Jesus Cristo. Eu começo a entender, irmãos, que eu não posso mais mentir, que quem mente é quem? Filho do diabo. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da verdade? Então, eu começo a não querer mais mentir, andar com quem mente, é uma coisa que eu não vou querer mais. Por isso que ela corta amizade, ela corta relações. A palavra de Deus, ela corta pecado, corta mágoa, corta, gente. E sabe que a palavra de Deus, ela corta muito. Ela corta mais que uma espada, por quê? A espada só consegue separar, mas ela não. Ela consegue separar a alma do espírito. Você vai ver que é uma palavra que é eficaz, ou seja, ela vai cortando aquilo que não presta na sua vida. Você já passa a se policiar. Você passa a ver que muitas coisas precisam mudar na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que a boca parece uma latrina, um chiqueiro. Mas quando conhece a palavra de Deus, ela começa a se policiar. Ela não quer mais falar aquele palavrão. Quando ela fica nervosa, tem quando fica nervoso, fala cada palavrão, né? Ela quando ela fica nervosa, fala, olha aqui o abençoado. Ela troca a palavra de Deus por palavras, as palavras de nervosismo por palavras de Deus. Ou seja, ela vai gritar com o filho dela, olha aqui seu animal, olha aqui o seu diabinho, olha aqui. Ela não fala mais isso, ela fala aqui o abençoado. Ou olha aqui o seu abençoado, o filho de Deus. Ela não deixa de transparecer que ela está brava, está irada.
mas ela tem controle sobre o poder da palavra na boca dela. Um pai, uma mãe sabe que a palavra que sai da boca deles não volta o quê? E pai e mãe tem que tomar muito cuidado. Tem um poder muito grande na língua, irmãos. Tem que tomar cuidado. Os judeus, 3 vezes ao dia, eles abençoam os seus filhos. Quando o filho cresce de manhã cedo, ele vai e abençoa. Eles têm lá um costume já de profetizar o que a criança vai ser. Se eles querem que o filho seja um médico, quando cresce, já cresce com essa mentalidade, porque desde pequeno o pai fala: você vai ser um médico. Ele chega no colégio: você vai ser um médico. Ele volta da escola: você vai ser um médico. Eu tenho um amigo que ele é judeu, que a vida toda ele chamou o filho dele de doutor. Um dia eu pedi o número do filho dele para mim, e falou assim, eu falei: mas você mandou o número do doutor? Marcos é o meu filho, mas ele não é doutor, ainda não é, e hoje ele é doutor. Eu me lembro da primeira vez que eu questionei ele. Falou: eu pedi o telefone do seu filho, você mandou o doutor Marco? O nome dele é Marco Antônio, ou Antônio Marco, uma coisa assim. Mas a vida toda ele chamou o filho dele de doutor Marcos. Doutor Marcos, profeta. Você é um profeta na tua casa. Você tem que profetizar. Profetizar é você falar aquilo que você quer que aconteça. A Bíblia diz que palavra nenhuma que sai da sua boca voltará vazia. Então toma cuidado. Tire da sua boca algumas palavras negativas, pessimistas, tipo não posso, não dá, não mereço, não vou conseguir. Mas toda vez que você vê uma dificuldade, digo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprenda uma coisa: na vida tudo é difícil, irmãos. Tudo é difícil, até você começar. Comecei a fazer uma pós-graduação com a minha esposa de psicanálise. E eu falei: puxa vida, não tenho idade para fazer isso. E a gente ia para Barra Mansa, né, amor? Fazer todo sábado, uma vez por mês. Essa semana agora chegou o certificado. Chegou não, a doutora lá, Solange, fotografou o nosso certificado e mostrou. Já está a caminho pelo correio. A gente não quis pegar a colação de grau. Essa semana agora eu comecei um curso. Recebi uma proposta, foi indicado para fazer um curso no Corpo de Bombeiros. E aí eu falei: eu vou fazer, né? Aí eu fui ver lá, 108 alunos. Dos 108 alunos, tudo é capitão, engenheiro, isso, aquilo, e eu lá no meio. E o curso, ele exige muita mente. Tem que gravar, é um curso de piloto de drones. Para você entender, o drone do Corpo de Bombeiros é chamado de aeronave. Não é esse mosquitinho que eu tenho, não. É grande, gente. Levanta colete salva-vida, leva boia, leva suprimento. E eu falei para ela: mais um desafio na minha vida, na idade que eu estou, de ter que estudar. O curso começa às 7 horas da manhã, irmãos. Acaba às 5. Amanhã às 6:30 da manhã eu estou de pé. Para 7 horas eu boto a camisa e ficar de folga em casa. E no dia de serviço, eu faço na hora do serviço, lá no celular, o curso. É difícil? É. Pensei em parar? Pensei em desistir? Sim. 4 da minha turma, 4 que começaram comigo desistiram. Mas eu falei: é um sonho, é uma realidade que vai acontecer na minha vida se eu me esforçar. Tem que ir para o Rio, tem que ficar semanas lá no Rio, mas eu vou. Então, tudo na vida é difícil até você começar. Ô bicho, mas a Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. Sim, irmão, enquanto você crê é possível. Só que não é no seu tempo, é no tempo de quem? Às vezes a pessoa não consegue vencer porque ela quer fazer as coisas fora do tempo de Deus. Porque quando Deus chama alguém para um propósito, Ele capacita. Deus não chama ninguém para diminuir ou para envergonhar. Quando Deus chamar você, você vai ver que é Ele. E Ele vai te dar essa disposição, esse ânimo. Ele vai mostrar para você, querido, caminhos e vai te dar direcionamentos. Vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar, para te abençoar. E tudo que era para dar errado vai dar certo, sabe por quê? Porque é Ele que está na direção. É Ele que está contigo. Diga amém, queridos. Então entenda que quando essa palavra entra dentro de você, essa palavra ela começa a cortar relacionamento, amizade, corta desejos, vontades. O próprio Senhor Jesus disse isso. Vou pedir para a missionária colocar, por favor. Mateus 10, versículo 34. Aí você olha para o telão que é mais rápido. Não desmarca aí não, nós vamos terminar a palavra aí.
Mateus 10:34, Jesus disse assim: cuideis de que eu não vim trazer o que, pessoal? Jesus não veio trazer a paz. Bispo, por que ele não veio trazer? Porque Ele é a paz. Diga amém, irmãos. Ele é a paz. Ele não veio trazer a paz, mas Ele veio trazer o que? Espada. Jesus veio para separar, irmãos, a luz das trevas, o certo do errado. Jesus veio na contramão desse mundo aí fora. Se tem uma coisa que Jesus nunca pregou aqui na terra, irmãos, foi salvação. Agora errou, bispo. Jesus nunca pregou, não. Ele nunca pregou salvação, porque Ele não falava dele, irmãos. Ele sempre mandava de 2 em 2. Toda vez que você vê uma pessoa falando dela, eu sou muito bom nisso, eu sou o cara, foge. Porque você não tem que falar para ninguém quem você é. O seu dia a dia vai dizer quem você é. Não adianta você querer falar para os outros uma coisa que você não é, porque o seu dia a dia, Jesus, Ele não falava para ninguém. Ele só dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, Ele não apontou o dedo para o céu, Ele disse, e ninguém, Ele não disse vai, Ele disse, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo é o mesmo. Só que para a pessoa entender isso, irmãos, a pessoa tem que sair da esfera do emocional e passar a entrar na esfera do racional. O que está destruindo a igreja hoje é que a igreja está vivendo por emoções. A pessoa faz tudo o que ela sente, tudo o que ela acha, e nem sempre o que você sente é o que Deus quer que você faz. Porque para você sentir, vai sentir aonde? No coração. E a Bíblia reprova o coração. A Bíblia chama o coração de quê? Bandido. Fala que ele é enganoso. Bandido é quem engana, né, gente? A Bíblia fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, irmão, quando você tiver um sentimento aqui, toma cuidado, porque sentimento dura pouco. Sentimento dura momentos. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é eterna, dura para sempre, vai passar tudo. Então, quando tomar uma decisão, não toma mediante ao coração, tome pelo racional. Procura ver se a decisão que você está tomando está na Bíblia, está pautada, está entre as 4 linhas da Bíblia. Se está escrito ali, irmãos, pode ir. Por isso que Jesus disse: olha, Ele veio para cortar, Ele veio para separar. Separar o que, bispo? Ele veio para separar do mundo. A palavra de Deus, irmãos, é assim. A gente, quando põe essa palavra em prática, né, a gente para de viver por sentimento. Sério. Às vezes você vê uma pessoa pedindo as coisas na rua, você fala: vou dar e acabou. Não adianta você dar dinheiro para o mendigo. Não adianta você dar uma marmita para ele que vai resolver, não. Você tem que pegar uma marmita, chegar perto dele e falar assim: você quer o alimento? Eu vou te dar, mas antes vamos orar. Aí você ora pelo alimento, ora por ele. E quando ele começar a comer, você começa a conversar com ele. Aí você começa a querer ouvir ele. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E às vezes essa pessoa, ela foi ofendida, foi magoada, e ela só precisa de uma palavra amiga. Ela não precisa de comida, não, porque a comida é a palavra de Deus. E muitas pessoas hoje, por não ter essa palavra dentro delas, a hora que cruza com um ser, passando por uma dificuldade, quer logo se livrar. Entenda que as pessoas dizem assim: bicho, mas o que vão pensar de mim? Se eu começar a viver a Bíblia, meu irmão, eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Eu quero saber o seguinte: eu quero agradar a Deus. Eu não estou preocupado se vou agradar A, B, C. Eu quero agradar a Deus. Quem está me entendendo, irmãos? O que importa para mim é Deus. Por isso que lá em Hebreus, olha na sua Bíblia aí, Hebreus 4:12, volta aí por favor. Hebreus 4:12, o que diz Hebreus 4:12? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Dá uma paradinha aí. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder para separar a alma do espírito. Gente, eu expliquei. Quando essa pessoa morrer agora,
O corpo vai para onde? Para a terra. O espírito volta para quem? Mas e a alma? A decisão para onde vai a alma é em vida. Você que vai decidir se você morrer agora. Tem uns que vão cremar, né, irmãos? Vai soltar o pó lá de avião, vai voltar para a terra. O corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus. E a alma? A decisão para onde vai a alma é em vida. A decisão para onde vai a sua alma, se a sua alma vai passar uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno, é agora. Por isso que o diabo tem muita sede pela tua alma. Entenda que a palavra de Deus, ela tem poder para separar a alma do espírito, ou seja, a carne do espiritual. Porque a alma, irmãos, a alma é sentimento. Peraí, bispo, como é que é esse negócio aí, separar a alma do espírito? Não, a alma é sentimento, ou seja, é o coração. Por exemplo, a gente estava no sítio, aí estava frio e chovendo, aí o boi estava no alto do morro lá, deu uma pena, né? A gente tinha de casa, quentinho, aquele boi foi feito para isso. Ele tem uma saúde de ferro, ser humano não. Uma chuvinha que toma ali, no outro dia está de cama, inflama a garganta, dá dor de cabeça, vem a sinusite, é ou não é? Mas tem gente que se deixar, ela leva o boi para dentro de casa. Se deixar, irmãos, ela bota o boi na cama dela, cobre e fala, tadinha da vaquinha, gente. Ela não entende que é um animal irracional e que ela que deve pensar, diga amém. Então entenda que tem pessoa que não consegue discernir, ou seja, a vida dela é cheia de um emaranhaço, irmão, de confusões, de distrações, de problemas. Ela não consegue discernir que esses problemas dela é por causa do racional dela, porque tudo a pessoa leva para o coração. Tipo assim, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa com mim, ninguém me dá atenção. A pessoa gosta de se vitimar, irmãos. Ela não entende que ela não precisa do ser humano para viver, ela precisa de Deus. Jesus mesmo disse que Ele faz com que o órfão viva em família. Deus pega uma pessoa sozinha e faz ela viver em família. Tem famílias aí, irmãos, eu conheço casas que o pai e a mãe não se falam, os 8 filhos não se falam, cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu telefone. Às vezes eu vou lá como estranho, amigo de alguém da família, e eu falo com todo mundo, mas o pai não consegue sentar na mesa, a mãe não consegue sentar na mesa. Ou seja, eu era assim no passado, tinha um monte de amigos, mas não tinha ninguém. Às vezes eu tinha que fazer festas, churrascos e convidar todo mundo para minha casa, para achar que tinha amigo. Amigos verdadeiros não é assim. Você não precisa ficar implorando a amizade da pessoa, mandando mensagem, não. A pessoa sempre lembra de você. Entenda que a alma é sentimento, a alma é o coração. A pessoa ela não consegue viver porque ela não vive com o racional, ou seja, ela vive com a emoção, por isso ela vive quebrando a casa. Namora um homem 3 meses, separa, namora outro, fala, poxa, ninguém gosta de mim. Não. Ela não entendeu, irmãos, que nada acontece se não for permissão de Deus. Por isso que eu tenho que colocar na mão de Deus, irmãos. Deus, Ele tem que ser aquele que vai dar o azimute, é aquele que vai dar a direção, é aquele que vai me mostrar o norte, é aquele que vai firmar os meus pés. Se Deus não fosse com Moisés não tinha saído lá do deserto. Um certo momento ele disse, se Deus não for comigo, eu nem saio daqui, gente. Entenda que Deus, irmãos, durante o dia, Deus botava uma nuvem sobre Moisés. No deserto eu tive lá no deserto. De dia é muito quente, de noite é muito frio. De dia Deus botava uma nuvem sobre Moisés, de noite ele botava o quê? Uma coluna de fogo. Chegou um momento, irmão, que não tinha comida, eles estavam com vontade de voltar para o Egito, no Egito só comia cebola. E aí Deus mandou cordonizes, começou a cair um monte de cordona assim na frente deles, e eles matavam. No outro dia Deus mandou para eles o quê?
maná. O maná só podia comer naquele momento, não podia guardar, não podia estocar. Eles foram viver com Deus na dependência de Deus. É isso que acontece hoje. Depender de Deus, irmãos, é viver na confiança. Dá glória a Deus, irmãos, com o armário cheio de compra. Dá glória a Deus com a conta bonita. Dá glória a Deus com o dinheiro é fácil. Eu quero ver se dá glória a Deus quando você for testado, provado, porque todos nós vamos ter momentos na nossa vida, irmãos, momentos difíceis, momentos de vale, momentos de monte. Vamos ter momentos, meu irmão, aquele dia que parece que todo mundo te abandonou. É nesse momento que vai se cumprir o Salmo 46, versículo 1. Ele vai ser o socorro bem presente na hora da sua tribulação. Diga amém. Então, as coisas que às vezes separam a alma do espírito são as emoções. E as emoções, irmãos, elas não vêm de Deus. As emoções vêm nossas. Hoje o mundo é assim, né? Nós estamos para entrar no mundo agora do esqueci o nome. Esqueci. O mundo virtual. Lá em Barra do Piraí, tem um prefeito lá chamado Maristeu. E ele, metaverso. Obrigado. Ele comprou um avião. E esse avião está sendo colocado lá em Piadas. E você vai poder entrar dentro daquele avião, botar um óculos, e você vai decolar com aquele avião. Você vai poder ser o piloto, você vai poder ser o passageiro, e vai poder ser até parte da tripulação. O metaverso é isso. Muitas pessoas deprimidas, pessoas que não são felizes, elas vão comprar esse óculos, esse programa, e elas vão conseguir construir dentro da sua mente, nesse óculos, a casa dos seus sonhos. Vão conseguir ter o namorado dos seus sonhos, porque vai ser tudo virtual. Tudo virtual. Tipo assim, eu quero ir no shopping agora comprar uma calça de 5 mil reais. Ela vai botar o óculos e ela vai digitar ali, Barra Shopping. E ela vai andando daqui até no Barra Shopping virtualmente sem sair de casa. Aí vai ver um filme. É um filminho do passado, Always. Um filminho de um robozinho. Eu não sei falar o nome do filme, depois eu mostro para vocês. Onde as pessoas vão começar a engordar, vão começar a ficar muito gordas, porque elas vão ficar vivendo numa cadeira, come, bebe, dorme e vive o metaverso. E aí as pessoas não vão ter mais prazer de sair ali fora na rua. Vai ser tudo conforme a vontade delas, do cérebro delas. É o próximo, a próxima evolução agora. Metaversos. De quem que é o metaverso? Do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Depois você pesquisa sobre isso. Nós estamos chegando ao fim do mundo? Não, bispo. O mundo já acabou. Nós estamos vivendo essa era agora. Por isso que essa palavra aqui, irmãos, ela não pode sumir, diga amém. Porque a palavra de Deus vem e ela separa. E nós não precisamos comprar um óculos da Metaversos para sentir vontade. Não. Eu não preciso, irmãos, porque tudo que Deus me dá, Ele me dá, irmãos. E é bom. Eu tenho que falar igual Paulo disse, aprender a me contentar com o que eu tenho. Aprender a me contentar com os momentos, diga amém. A emoção, ela tem capacidade de fazer você ficar perdido. Cuidado com a emoção. Tem gente que toma decisões para poder suprir uma emoção de 3 minutos e depois vai ficar o quê? 10 anos. Os próximos 10 anos dela vão ser comprometidos por causa daqueles 10 minutos. Entenda? Tem pessoas que venderam seus próximos 10 anos por causa de 20 segundos. 20 segundos dela, ela disse não para alguém, disse sim para alguém, e ali ela vai carregar aquilo para o resto da vida. Bispo, o que isso quer dizer nessa noite? Porque nós temos que parar de viver o emocional, irmãos, e temos que passar a ser racional. A palavra de Deus é a razão. A palavra de Deus separa a emoção da razão. Ou seja, emoções são coisas passageiras. Às vezes você passa na Dutra, né? Aí tu vê aquele Porsche, aquele luminoso assim, McDonald's. Aí você fala, cara,
Vou comer um sanduíche no McDonald's. A Thaís gosta muito de Madeiro, né? Ela não pode ver um trem na estrada Madeiro, porque ela não está preocupada com o valor. Espuma a boca dela, ela fala, aquele de B. Eu sou louco, irmão, pelo sundae do McDonald's. Aquela calda de chocolate. Emoção. Vontade de comer aquela, né? Cada um de vocês tem, irmãos. Tem um endereço aí e fala, poxa, eu não fico sem aquilo. Mas são momentos. Ou seja, hoje existe essa vontade, mas amanhã o quê? Já era, já passou. Vontade é uma coisa que daí não podemos viver para sentir, irmãos. Tem gente que vive para sentir, você sabia disso? Eu tenho que viver, irmãos, pautado na palavra de Deus. Sentimentos duram momentos, mas a palavra de Deus dura para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim. 1 Pedro 1, 24 e 25. Olha aqui para o telão, vai ser mais rápido. Porque toda a carne, grava aí, ó, a carne, ela é representada pela erva. Diga amém, irmãos. Imagina, toda a carne é como a erva. Imagina uma erva no campo. A carne é igual a erva no campo. Toda a glória do homem é como essa erva. Estão entendendo, gente? Secou-se a erva, caiu a sua flor. 25. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu estava passando a Dutra esses dias, ali perto da Honda, ali perto da Hyundai, perto da Arma, antes da ponte, do lado direito. Uma vez por ano tem queimada ali. Toda vez que tem queimada, brota uns lírios vermelhinhos ali. E eu queria pegar um daquele para Thaís. Aí atravessei a Dutra, fui lá, arranquei. Aí eu peguei tanto que eu até plantei lá no quartel, irmãos. Plantei umas lá no quartel lá. Aí dela eu enchi aquele vasilhão assim. Era tanto que a vizinha do outro prédio viu. Nossa, que lindo, né, amor? Só que durou uma semana só. Eu fiquei tão triste, irmão. Não foi tanto sacrifício que durou uma semana. Só tem folha. Ela tem um período certo para brotar. Estranho que aqui em frente à escolinha aqui, ó, nessa avenida aqui, tem uma escolinha ali. Onde estuda a Paulinha? Ali tem essa planta, na frente do canteiro assim. E ali está o ano inteiro. Não sei se vocês trocam direto. E aí eu lembrei dessa palavra hoje. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu queria presentear ela com uma planta. Pegada assim. Mas durou pouco aquela planta. Mas é a palavra de Deus. Passa para sempre, irmãos. Às vezes tem sonhos, tem planos, as nossas vontades. Quem nunca teve vontade? Eu sou igual criança. Quando tem um sonho, irmãos, eu corro atrás. Só que tem uma diferença. A criança, você dá um presente para ela agora, meia hora depois, ela joga para o lado, já quer outro. Não é assim? É só aquele momento. Nós não. Nós temos que o nosso maior sonho é ir morar no céu. A palavra de Deus não pode ser só um momento na minha e na sua vida. Não. A palavra de Deus tem que ser eternamente. Diga amém. Por isso eu não posso fazer o que manda meu coração. Eu não posso fazer o que o meu coração manda. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus define. Diga amém. A palavra de Deus diz isso, eu tenho que fazer a palavra dele. Nos dias de hoje, as pessoas elas seguem o coração, irmãos. Ai, meu coração está dizendo, eu estou sentindo. Você não tem que sentir. Você não tem que achar. Você tem que ter certeza. E a única certeza que eu tenho é a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, irmãos. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus diz assim, que aquilo que o homem semear, ele vai o quê? Toma cuidado. Se tem uma coisa que não falha na minha e na sua vida, é a lei da semeadura. Toma muito cuidado. Se você quer colher alguma coisa, comece a plantar agora. Agora, toma cuidado com o que você tem plantado, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Nos dias de hoje, as pessoas estão seguindo o coração. Por isso que em Hebreus 4:12, para a gente terminar agora, diz assim, que a palavra de Deus tem poder para separar o coração, né? Ou seja, ela separa o coração da mente, ela faz separar as emoções do racional, e quando aparece algo na vida da pessoa, irmãos, a pessoa sabe o que fazer, sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala com ela, olha, isso não é bom para você não.
Ah, mas para o fulano foi bom, irmão. Nem sempre o remédio que faz bem para um vai fazer bem para o outro. Não é porque o fulano está prosperando erradamente que eu vou seguir ele, não. Eu tenho que entender que nada na minha vida não acontece se Deus não permitir, irmãos. Que Deus tem um plano para mim, irmãos. A palavra de Deus é apta para discernir, ou seja, ela é apta para decidir. Quando você tem essa palavra de Deus, ela dá a decisão certa, porque Deus nunca vai botar você numa furada. A pessoa que está na palavra de Deus, na hora de tomar uma decisão, ela não segue o coração, ela vive pela razão, irmãos. Então, a partir de hoje, quer ajudar alguém, ajude, mas sempre deixando bem claro que colocar um dinheiro num terno, dar um terno para um mendigo, não vai mudar a vida dele. Vai mudar se você separar um tempinho para conversar com ele e tentar explicar para ele que ele precisa voltar para Deus. Tem muitas pessoas que andam pela rua aí, estão tudo revoltados. A maioria é ex-pastor, ex-obreiro, alguém que já conheceu. Se você for no presídio, irmãos, 80% da carceragem é cristão, é filho de crente, já esteve na igreja, conhece a palavra de Deus. É por causa da rebeldia. A palavra de Deus é superior, irmãos. Então entenda que Jesus, ele sempre deixou bem claro para mim e para você, que eu devo amar um ao outro como a mim mesmo. E amar o ser humano hoje é a coisa mais difícil que tem. Que tem pessoa que não consegue nem amar ela, como é que vai amar o outro? Ele mesmo disse que ele nos amou primeiro. E para ele nos desamar primeiro, ele deu a vida do filho dele. Deus nos amou primeiro, que deu o seu único filho, para que nós tenhamos vida. Diga glória a Deus, irmãos. Amados, tudo é possível, desde que você tenha fé, desde que você creia. Se Deus falar, está falado. Agora, se Deus não está falando, irmão, para com esse negócio. Tem pessoas, irmãos, que estão colocando Deus no estreito, querendo botar relógio no braço de Deus. Não, irmão, é no tempo dele. Um dia para nós é 1000 dias para Deus. Então entenda que o que mais acontece hoje é a falta de obediência. Você acha que foi o fruto que derrubou Eva? Foi a árvore que derrubou Adão? Não. O que derrubou Adão e Eva foi o quê? A desobediência. Porque eles se afastaram da palavra de Deus e começaram a dar ouvido à palavra do diabo. A cobra foi pela assim, não é bem assim não, Eva. A gente fala que não é bem assim, ô serpente. A palavra de Deus é superior à sua palavra, mas não. Ela ouviu a cobra, deixou de ouvir a palavra de Deus e comeu o fruto. A desobediência, a pessoa que não obedece é como a pessoa que não se liberta, ou não se libertou ainda. Por isso que eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Como é que a pessoa vai receber o Espírito Santo se ela não obedece a Deus, irmão? O maior objetivo nosso aqui na igreja hoje é receber o Espírito Santo. Jesus disse: não turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar para vocês o Paracleto. Eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador. Ou seja, não adianta eu estar aqui na igreja falando de Jesus, irmãos, se eu não buscar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo é que vai me guiar. Mas como o Espírito Santo vai entrar numa pessoa rebelde? Se uma pessoa não obedece a Jesus, irmãos, não tem como o Espírito Santo entrar nela. O maior problema hoje que Deus tem encontrado na igreja é a obediência. O mundo hoje ficou assim, como eu disse para vocês, por causa da desobediência de Eva. Porém, a palavra de Deus está até hoje. Para muitos hoje, irmãos, a palavra de Deus não vale nada, porque Deus fala com a pessoa, ela fala: mas não é bem assim não, bispo, isso aí era na época, lá do passado. Não, irmãos. Jesus disse: eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente, eu não mudo. Malaquias capítulo 3 diz que ele não muda, ele continua o mesmo. O problema não estava na árvore, não estava no fruto, mas estava na desobediência da palavra de Deus. Então, quando eu desobedeço, irmãos, eu deixo de crer, eu passo a desconsiderar. Você sabe o que é considerar alguém? Considerar, irmãos,
é não querer chatear aquela pessoa. Um dia um rapaz falou com um pastor assim: pastor, eu tenho um pecado. Aí o pastor falou assim: qual é o teu pecado? O pecado que eu tenho, pastor, é que eu não posso ligar meu celular, que eu começo a ver pornografia nele. Eu sou louco por pornografia, pastor. O pastor meteu a mão no bolso, o meu filho está aqui, ó. Vê no meu. Não, pastor. No seu não, Deus me livre. O senhor é o pastor da igreja. Como é que eu vou ver uma pornografia no seu celular? Não, estou autorizando, cara. Pode ver, o pastor pode ver. Estou deixando você ver. Aí o pastor falou para ele: por que você não quer ver no meu? Eu não quero ver no seu, pastor, porque eu te considero. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu amigo. Eu só estou te contando que o meu maior pecado é que eu não consigo largar a pornografia do meu celular. Aí o pastor falou assim: como é que você considera eu e não considera Deus? Você me considera, não quer ver no meu, mas você não considera Deus porque você peca. A consideração é tudo, irmãos. A gente quer que Deus nos ajude, mas nós não fazemos por onde. Espera aí. Como é que Deus vai ajudar uma pessoa, irmãos, que não quer ser ajudada? Como é que o Espírito Santo vai entrar numa pessoa que não quer buscar o Espírito Santo? Aí, hoje, domingo de Santa Ceia. Sabe o que é a Santa Ceia, irmãos? É a reunião mais importante. A ceia vai proteger você, vai blindar você, vai fazer você ficar mais forte. Eu não sei se você sabe, uma das pragas que Jesus mandou no deserto, na época de Faraó, foi a mortandade dos primogênitos. E a única forma que tinha para aquele anjo da morte não matar os filhos era quem participasse da ceia. Só que não era só participar da ceia, tinha que pegar o sangue e passar no umbral das portas. Meia-noite, um anjo da morte ia sair e iria passar de casa em casa. Por isso que deu o nome de Páscoa. Passa quer dizer Páscoa. Ou seja, a casa que o anjo passasse, não tivesse a marca do sangue, ele entrava e matava o primogênito. A casa que ele visse a marca, ele passava. E naquela época, irmão, toda a casa dos servos de Deus que tinha a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte não entrava. Hoje você não tem que passar sangue no umbral da porta da sua casa. Hoje você tem que participar da ceia. Bispo, eu não participo, mas você está aqui dizendo para Deus: eu não participo ainda, mas eu vou me consertar. Eu vou fazer de tudo para um dia eu sentar na mesa. Porque ele disse: aquele que não come e não bebe não tem parte de mim. A mesa, irmãos, é dizer o seguinte: que você está se preparando para o grande dia. Hoje a mesa é aqui, mas no dia do arrebatamento a mesa vai ser lá em cima. Diga amém. Então aqui está dizendo que a pessoa ela quer tudo, mas ela não considera Deus. Como é que Deus vai mudar a vida da pessoa se ela não considera a palavra de Deus? A pessoa não obedece, a pessoa não vive, a pessoa não sujeita, a pessoa não respeita a palavra de Deus. Agora, se você não vive, não respeita, não sujeita, é porque você não quer, bicho. Você não considera Deus. Se você não considera a palavra, você também não considera Deus. Então, querido, a pessoa está perdendo tempo. E nós não estamos mais em tempo de perder tempo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Essa porta é o coração. O coração, a maçaneta é para o lado de dentro, não é para o lado de fora. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa. Jesus quer entrar no teu coração nessa noite. Ele quer te batizar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te animar, Ele quer te encorajar. Ele quer dizer para você o seguinte: olha, você não precisa de nada só de mim. Ele disse na palavra dele: olha, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Porque a paz que Cristo te dá, irmãos, é uma paz eterna. Você não precisa fumar um cigarro para ter calma. Estou nervoso, vou fumar um cigarro. Não. Todos nós ficamos nervosos. Mas no momento de luta, de situação difícil, é só você lembrar do Senhor, irmãos. É só você lembrar em Jesus.
Hoje eu ouvi um testemunho, que foi só um pedacinho dele. O cara estava contando um testemunho, que ele participou de uma chacina. E todos que ele viu o cara matando, voltou um dia para matar todo mundo. E ele disse que ele estava no carro, no banco de trás. 5 anos depois, um dos filhos do cara que ele matou, cercou ele e deu 40 tiros no carro. Ele ficou lá dentro e não acertou um. E aí quando o cara foi conferir, que viu ele, falou assim: sai daí, eu vou só te fazer uma pergunta, você tem a ver com a morte do meu pai? Aí ele conta que ele sentiu um frio na alma dele, e ele lembrou de Jesus. Se ele não lembrasse de Jesus, ele estaria morto. Ele contando o testemunho dele, que na hora do tiroteio, parece que Jesus colocou a mão em volta dele assim, ó. Nenhum projétil acertou ele. E aí ele viu aquela sombra negra chegando perto do carro. Já matamos todo mundo. Falou: deixa eu conferir se tem alguém vivo aqui. Aí quando olhou para ele, falou assim: você está respirando, né? Puxou ele para fora. Ele todo cheio de sangue dos outros, não era dele. Falou: eu vou te fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa a ver com a morte do meu pai? Ele falou assim: não, em nome de Jesus. O tempo todo eu andava com eles, mas eu nunca movi um dedo contra o seu pai. Falou: vou deixar você viver. E aí ele fez um voto com Deus naquela hora, que ia pregar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo. Testemunho lindo, gente, lindo, do cuidado e da proteção de Deus. 40 tiros no carro, não acertou um nele. Ele estava na hora errada, com as pessoas erradas, mas naquele momento ele lembrou de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, amém? Fique de pé, por favor, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. O fogo não apaga, não. Você é um altar, e a lenha precisa arder dentro de você. Deus, Ele quer acender você, mas só depende de você. Diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou sedento para te encontrar. O Senhor Jesus, Ele me garantiu, Ele disse: não turbe o teu coração, creia em Deus, creia nele também. Ele disse que enviaria o Espírito Consolador. Espírito Santo, Espírito Santo, eu creio no poder da palavra, a palavra que cura, que liberta e que salva. Vem, Jesus, vem sobre mim, Espírito Santo, e me cura nessa noite, me liberta, tira de mim, Deus, tudo que me impede de sentir a tua presença. Muitos querem sentir, mas eu quero ver a tua glória na minha vida. Quando eu ouço a tua palavra, ela me renova, ela me fortalece. Por isso, Senhor Deus, nesse exato momento, Pai, eu te convoco, eu te invoco, eu te invoco, eu te peço, eu te suplico. Não olha para os meus erros. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errante. Mas, se o Senhor pode, Jesus, escreve meu nome agora no livro da vida. Vem, vem minha noiva, vem meu noivo. Eu sou a tua igreja. Começa a falar com Deus agora aí. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Deus, Ele só quer ouvir a sinceridade do teu coração. Deus, Ele te entende, Ele te compreende. Deus sabe que não era a sua vontade. Você errou, você pecou, você falhou, mas agora Ele está aqui para liberar o perdão sobre você. A palavra de Deus diz que se Jesus te libertar,
verdadeiramente você estará livre. E eu te dou uma dica nessa noite: pecado confessado é pecado inexistente. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Fala com ele: Jesus, eu errei, eu menti, eu disse que não era para ter dito, eu fiz o que não era para ter feito. Deus, eu fui fraco, eu não estava até consciente dos erros, mas hoje, Jesus, eu não quero perder a oportunidade, porque eu não sei o que vai acontecer na minha vida quando eu sair daquela porta ali para fora. Mas nesse momento, Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, e pecados têm nome. Eu te peço perdão por isso, por aquilo. Começa a falar com Deus aí. É só você e Ele. Oh, Rianda, Arábia, Saio. Ele está aqui, igreja. Deus, Ele conhece você por dentro e por fora. Ele estava contigo em todos os momentos da sua vida. Ele é onipresente, é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas Ele espera que você reconheça Ele como o único caminho, a verdade e a vida. Que Ele tem poder para mudar qualquer sentença contra você. Entenda que a rebeldia permitiu Adão e Eva pecarem e fazer o que aconteceu hoje. Olha quantas pessoas estão nos presídios, porque trocaram alguns momentos de emoção, trocaram pela razão. Mas hoje Deus entrou com a espada, que é a palavra dele, para cortar. Ele quer cortar a alma do espírito. Ele quer separar o que é emoção da razão. Ele quer dizer para você, querida, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Se você vive, se você obedece, se você respeita a palavra de Deus, ninguém poderá resistir você. Você vai poder passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Você vai saltar muralhas. Deus, Ele vai segurar você com a mão direita, e até o que era para dar errado vai dar certo. Deus vai fazer com que os seus inimigos te abençoam, porque Deus, quando manda, até o diabo tem que obedecer, querida. Oh, querido, se volte para o Senhor, e o Senhor voltará para você. Oh, Rabacantaraia, Suriandarabias. Deus contigo. Deus só quer ouvir a sua voz. Fala com Ele. Você vai correr, você vai vencer. Você vai saltar muralhas, Ele vai estar contigo. Deus está ouvindo cada oração nesta noite. Deus está olhando para você dizendo: não temas, eu sou contigo, filho, filha. Ei! Alô, Suriana, Lábia, sai. Senhor, diga para Ele: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga assim: Senhor Deus, está escrito que se Jesus me libertar, eu serei livre, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Consagra, meu Pai, e abençoa esses elementos da Santa Ceia. Nós te apresentamos, Pai, o pão que pela nossa fé se tornará, representará o corpo de Cristo. Te apresentamos
o suco de uva, que pela nossa fé representará o sangue de Jesus. E a uva, Deus, para aqueles que estão se preparando para se batizar e em breve participar da mesa. Consagra, Deus, coloca o teu poder, que quando assim nós participarmos desses elementos espirituais, que o Senhor venha blindar a nossa vida, em nome de Jesus. Algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve. Irmãos, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba deste pão. Você vai participar da ceia. A ceia não é do bispo, não é do pastor, não é da igreja. A ceia é de Jesus. Quando você comer, lembre-se daquilo que Jesus fez na cruz por você. Ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele foi um sacrifício perfeito para que não houvesse condenação em você. Quando você participar desses elementos, a sua vida será forte, o seu casamento será forte, a sua família será forte. Deus irá fortalecer a sua saúde, porque Ele é a vida e Ele estará dentro de você. Diga: eu creio. Amém, irmãos? Eu vou convidar os irmãos para vir pelo lado direito de vocês, passar aqui e se servir em nome de Jesus. Pode vir alegremente em nome de Jesus. Pode vir. Serviu? Amém. Irmão, segure o pão nas suas mãos, que pela nossa fé é o corpo de Cristo. Pai, graças te damos por esse momento ímpar, momento, Pai, que nós reconhecemos como o principal dos cristãos, a ceia do Senhor. Santifica esse momento agora, Pai. Meus irmãos, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensino aqui nesta noite. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele se reuniu com os seus discípulos e, tendo Ele tomado o pão em suas mãos, levantou os céus e o abençoou. Pai, em nome de Jesus, consagra esse pão, Pai, que seja o teu corpo que foi partido por nós, que quando assim comermos da tua carne, não seja nós que vivamos, mas que o Senhor viva em nós para todo sempre. E tendo Ele agradecido,
tomou o pão em suas mãos e partiu, deu para os seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Faça isso em memória de mim. Jesus, ele foi o Cordeiro. Sem Cordeiro não havia oblação de pecados. Deus partiu Jesus na cruz do Calvário, colocou dentro dele as nossas dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Jesus se fez pecador sem ter pecado. Por isso, quando comemos do pão, da carne dele, estaremos lembrando que valeu a pena o sacrifício na cruz do Calvário. Coma com fé, mastigue bem devagar, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido por mim na cruz. Obrigado por ter sido o Cordeiro sem pecado. Obrigado por ter sido aquele que morreu por mim na cruz. Agradece a Ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Tu és a razão do meu viver. Tu és o meu tudo. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. O que teria de mim se não fosse o Senhor? Eu não tenho palavras para agradecer, meu Deus. O quanto eu sou grato. O quanto eu te amo. O quanto eu te quero. Eu desejo mais de ti, Senhor. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Me enche, me renova, transporta minha alma nessa noite. Eu preciso da tua presença, Deus. Valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. Todo o sacrifício do Calvário por mim. Eu vou permanecer, Jesus. Não vou me desviar. Eu vou lutar até o fim. Oh, Ramacantarábia saio. Oh, Riandarábia súbias. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, depois de ter ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice nas suas mãos. Para haver remissão de pecados tinha que haver sangue. Alguém tinha que morrer para o outro viver. Jesus, ele foi o Cordeiro que morreu na cruz. A Bíblia diz que ele tomou o cálice nas mãos e disse: olha, esse cálice é uma nova aliança. Quando vocês beberem desse cálice, vocês vão estar renovando aquele pacto que ele fez na mesa. Esse cálice é uma nova aliança no Novo Testamento. Uma nova vida, uma nova história. Algo novo vai acontecer. E hoje nós estamos aqui 2000 anos depois, lembrando que valeu a pena. Diga: eu recebo a vida que é em Cristo, e eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. O meu corpo, a minha alma
pertence a Ele. Aconteça o que acontecer, eu sou de Cristo. Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Jesus, eu renovo esse pacto, essa aliança, tomando o teu sangue, o sangue de uma nova aliança no Novo Testamento. Beba com fé.